importância, por inspiração divina dada ao rei Salomão, ao escrever, encerrando o livro da sabedoria. Provérbios 31, do verso 10 até o verso 30. Nesses versículos nós queremos destacar alguns pontos importantes sobre o tema dessa noite, que é mulher presbiteriana. Então, diante desse texto, quero ler agora apenas o versículo de número 29. No decorrer da exposição da palavra, faremos menção a outros textos, outros versículos deste capítulo. Provérbios 31, de 10 a 30, mas vou ler o verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Irmãos, há uma frase que diz assim: se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. É uma frase e é uma parte de um cântico. Na verdade, irmãos, só estamos aqui por causa da graça de Deus. Se não fosse a obra de Deus na nossa vida, não fosse o amor de Deus manifestado de forma sobrenatural no meu coração e no seu coração, nós não estaríamos aqui se não fosse o amor de Deus. Faríamos tanta coisa menos cultuar a Deus. Estamos aqui e com alegria, deixando os nossos lares, de perto ou de longe, para nos ajuntarmos como povo de Deus. Glorificar a esse Deus. Manifestar os seus louvores, a nossa gratidão, porque Ele fez algo maravilhoso em nossa vida. Ele nos transformou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós temos o privilégio de cultuar a Deus nessa noite, temos o privilégio também de renovar as nossas forças, o nosso sentimento com a obra de Deus, quando fazemos parte da mesa do Senhor. Então, a mesa é nutrir a nossa alma. A mesa do Senhor é alimentar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, nos tornarmos mais forte, mais vigoroso, no sentido de querer fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque Ele fez tudo por mim e por você. Ele fez tudo por nós. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida eterna. Mas diante desta obra de Deus, realizada então no nosso coração, na nossa vida, Ele tem propósito para usar o seu povo, a sua igreja, em áreas específicas e importantes na vida da igreja. É assim que Deus se levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças para serem úteis na obra do Senhor. Criança compartilhando o amor de Deus, o adolescente fazendo diferença na sua vida cristã diante dos outros adolescentes, os jovens mostrando a sua firmeza, a sua fé robusta diante da sua carreira acadêmica, na faculdade ou no trabalho, homens e mulheres, firme também nos seus desafios profissional e familiar, assim, na caminhada da vida cristã. Diante disso, nós temos, então, aqui um texto que hoje nós queremos falar com as nossas queridas irmãs, mulheres presbiterianas, que podemos também acrescentar uma palavra, mulheres presbiterianas virtuosas. Como é que destaca essas mulheres que a Bíblia coloca aqui? E eu poderia citar centenas de nomes, gastaria muito tempo para isso, mas nós temos aqui nomes, tanto no Velho e no Novo Testamento, de mulheres que tornaram-se bênção no reino de Deus, na obra do Senhor. Mulheres, como diz o servo de Deus Lucas, que muitas delas acompanharam o Senhor Jesus e os seus discípulos na viagem que o Senhor estava fazendo por toda aquela região da Palestina. Mulheres que tornaram bênção
nos seus lares, bênção na corte, bênção no reinado de alguns reis, elas colocaram bênção em grande segmento da igreja. Mas tivemos mulheres que não tiveram estas marcas positivas. Foram mulheres terríveis, mulheres com marcas até como instrumento de Satanás. A Bíblia também mostra esse tipo de mulher. Mas nós queremos destacar a mulher virtuosa, a mulher presbiteriana, a mulher que destaca aqui na vida da igreja. Qual é o papel que coube às mulheres no passado e não é diferente também nos dias de hoje? A responsabilidade, por exemplo, de cuidar bem da família. E para isso, precisa ouvir sempre a voz de Deus, a palavra do Senhor. E quando elas ouvem a palavra do Senhor, quando elas se colocam em obediência à instrução da palavra de Deus, tornam as mulheres virtuosas e abençoadoras na vida da família, na vida da igreja e na sociedade. Elas se destacam não apenas um ponto apenas único, mas ela cobre uma dimensão muito grande no reino de Deus, na obra do Senhor. Nós temos, por exemplo, as mulheres como Eunice e Loide, que marcou-se profundamente na educação cristã do seu neto, do seu filho, Timóteo, que mais tarde tornou-se um grande pastor da igreja. Nós temos mulheres que destacaram na vida da igreja, como mulheres que marcaram profundamente na história, servindo ao Senhor, servindo a igreja, como Priscila, como Maria e tantas outras que tiveram presente no ministério do apóstolo Paulo, marcando profundamente aquelas mulheres que, conforme registra Romanos capítulo 16. Elas tornaram virtuosas porque se colocaram também, além da dimensão do seu lar, também na dimensão do reino de Deus, na igreja do Senhor. E por que não, no campo da sociedade, como mulheres missionárias. Às vezes, irmãos, nós esquecemos das qualidades, dos valores, da importância do trabalho, do ministério da serva do Senhor. E aqui o nosso texto, então, nos traz algumas coisas importantes que eu quero destacar com a igreja. Primeiro ponto, nesse texto sobre mulheres presbiterianas, nós encontramos aqui, no versículo de número 10 a 12, quando Salomão escreve, e alguém diz que foi a mãe do rei Lemuel que escreveu, mas na verdade a inspiração vem de Salomão. Este homem que nós conhecemos, que se destaca como o rei de Israel, Salomão, um homem que teve o privilégio, conforme registra no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, quando diz Deus a Salomão: pede que tu queres, pode pedir. Pedir. E ele responde: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para reinar esta nação. Deus concedeu sabedoria a este homem. Tornou-se um homem mais sábio daquela época. Tão sábio que se destacou por 40 anos do seu ministério de paz sobre toda aquela região de Israel. Povos distantes vieram até aquele rei Salomão para tomar conhecimento daquela sabedoria que somente não era dele, era provinha do Deus Todo-Poderoso. Salomão, por toda a sua sabedoria, no decorrer do seu reinado, ele foi perdendo a sua caminhada, desobedecendo a palavra de Deus, tomando decisões erradas, e ele então, quando escreve em Cantares, ou melhor, em Eclesiastes, ele diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. No capítulo 2, ele descreve ali
como algo que diz: eu conquistei tudo, tive tudo que eu queria. No entanto, tudo isso não foi importante para mim, que nada mais passou do que vaidade. Irmãos, então o que Salomão destaca aqui no livro de Provérbios 31? Algumas verdades que nós queremos aqui agradecer a Deus, porque não foram só mulheres do passado que se destacaram, mas na família presbiteriana Monte Sião, nós temos mulheres assim, presbiterianas e virtuosas. São mulheres que têm sido instrumento de Deus na vida dessa igreja. A nossa gratidão a Deus poder contar com as nossas queridas irmãs que servem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que obedecem a sua palavra, e por isso ela se destaca, como diz alguns versos nesse capítulo. E o primeiro que eu quero destacar aqui, que ela é expressa pela sua excelência. Esta mulher virtuosa se destaca pelo seu valor moral, capacidade, nobreza e não apenas só fidelidade conjugal. Então veja que nos primeiros versículos aqui do verso 10 até o verso de 12, ela se destaca, essa mulher se excede por essas qualidades, por essas virtudes que estão presentes na vida que foi desta mulher, como na vida das mulheres nos dias de hoje, pela sua vida moral, pela sua nobreza, pela sua vida assim espiritual e mais do que isso, não é só fidelidade conjugal, outros valores estão presentes no trabalho dessas mulheres virtuosas. Mais alguma coisa diz o texto, né, que diz no verso de número 13 a 15, que há outro trabalho, outra característica que se destaca da mulher virtuosa. No verso 13 a 15 diz que esta mulher enfatiza o seu trabalho árduo com habilidade. Descrita aqui no texto, mostra que ela realiza diversas tarefas. Não é mulher apenas doméstica do lar. Quantas irmãs, querida nossa, que levantam cedo para o trabalho, têm a ocupação do lar, têm a responsabilidade de cuidar da família, mas não deixa de cuidar também da tarefa que pode ajudar, ser o esteio da família, e muitas se levantam em busca da sua carreira profissional, trabalhar e contribuir com o seu esposo na educação financeira do lar, na estrutura do lar. São mulheres que colocam isso e deve ser lembrado por nós, porque trabalham nesse sentido, não só em busca dos bens materiais, mas para o resultado ser benefício na família. Ainda mais diz o texto que muitas delas, que depois que levantam cedo, procura trabalhar para os seus recursos da família, ela se doa em prol da família e daqueles que se reúnem ao seu lar. É isso que Deus vê hoje nas mulheres, que muitas delas ainda chegam em casa e ainda tem alguma coisa, né, doméstica do lar para dar andamento. Então, o texto qualifica essa mulher presbiteriana virtuosa, que ela tem essa tarefa extra além da família. No verso número 16 e 17, mostra também a diligência dessa mulher. Veja que o verso 16 e 17 diz assim: examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ou seja, é uma mulher que tem decisões importantes na vida profissional. São mulheres que fazem diferença na sociedade e tomam posicionamento que muda toda a história de uma empresa, de um segmento, e mesmo isso ela marca o seu trabalho, a sua liderança, voltando e exercendo o seu papel da família. Então, como disse no começo, a mulher presbiteriana é aquela que se destaca, não só pelo seu lar, na vida da igreja e na vida da sociedade. No verso de número 18 e 19 diz: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre, ou melhor, ela percebe que o seu ganho é bom
e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que a pegam na roca. Ou seja, ela, além de ter as suas atividades profissionais, algumas delas têm as suas atividades dentro do lar. Ou seja, algumas delas ainda usam o período da noite se preparando para, quem sabe, ganhar o recurso no outro dia para ajudar a família. Então, estas mulheres se destacam como virtuosas. Verso 20 a 22 diz assim: abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste de linho fino e púrpuras. Eu creio, irmãos, que você já viu isso na sua casa, você que é filho, e às vezes, algum momento da noite, o filho está lá precisando ser coberto, porque está muito frio, e a mãe levanta, o pai ainda fica dormindo, né? Mas a mãe levanta, vai lá, enrola o filho de novo, a filha de novo, para não ficar doente, cuida desses detalhes, não deixe de dar a atenção necessária para que tudo caminhe bem. Então, esta mulher se destaca, sim. É isso que nós vemos nos dias de hoje, no ministério da família, da mulher presbiteriana, em nossa amada igreja. Diante disso, o homem, o servo de Deus, se destaca no verso 23, quando diz: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com o ancião da terra. O que isso quer dizer? O cuidado que a esposa tem com o marido, com o tratamento não só físico, mas vestuário, por exemplo. Ele se apresenta muito bem, como destaca aqui, entre os juízes, porque ele está ali, por detrás tem a ação de uma esposa auxiliadora, cuidadosa, olhando os detalhes que é necessário para o bem-estar da sua família, em especial o seu marido. Esta mulher, ela se destaca por dar reputação e privilégio ao seu marido. É isso que Deus vê na igreja do Senhor. Mulher que destaca nesse trabalho como virtuosa. No verso 26 a 27, diz assim: fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ao escrever a pastoral, eu coloquei cuidado com as palavras, né? Às vezes nós precisamos ter esse cuidado, né? Cuidado de como nós expressamos as nossas palavras para a nossa família, o esposo, os filhos, a sociedade, né? Tiago, capítulo 3, verso 2, diz que nós temos que tomar cuidado com esse órgão, a língua, para que nós venhamos a construir e não destruir. Então, irmãos, fala com sabedoria, ou seja, abre a boca, quando se expressa, a gente tem a alegria de ouvi-la, de estar perto desta mulher, porque ela se destaca com seu respeito, a sua palavra é de edificação, a sua palavra é de construção, a sua palavra é de conforto, a sua palavra é de ajuntamento. Esta mulher se destaca no seio do lar, da igreja, na sociedade, porque as suas palavras vêm contribuir e não para destruir. Então, essa mulher virtuosa fica realmente destacada pelo seu ministério. Portanto, no verso 28 e 29, tem aqui um final maravilhoso. Um final que destaca e que nós somos gratos a Deus por isso. Quando diz o texto: levanta os seus filhos
eles chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: mulheres virtuosa, procede virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Irmãos, é preciso que nós tenhamos isso na palavra de Deus. Os filhos se destacam em gratidão a Deus pelo ministério, pelo trabalho, pela dedicação desta mulher, que é mãe, que é esposa, outras são avós, bisavós, mas que destacam com seu ministério. E é necessário que no dia da mulher presbiteriana nós entendamos isto. Quando hoje pela manhã, na escola dominical, nós tivemos aqui dezenas de irmãs na frente. E ficaram felizes mesmo, quando ganharam um chocolatinho. Ficaram tão felizes com o chocolatinho, não é verdade? Vou dizer mais ainda. Às vezes, no decorrer do ano inteiro, o filho, não trata muito bem a mãe está sempre chamando a atenção, os filhos ali não obedecem. Mas chega o mês do lar, mês da família, o filho vai lá na floricultura e compra um botãozinho de rosa. Acabou com a mãe, derramou a mãe, desmanchou a mãe, porque ela fica feliz com aquele botão de rosa. O meu filho lembrou de mim. Só naquele dia. 364 dias ele não lembrou, mas naquele dia lembrou. Então, irmãos, queremos pensar aqui na igreja do Senhor Jesus, e nessa caminhada do ano 2025, que haja em nós, então, em especial, minhas queridas irmãs, que olha para esse texto e veja as qualidades que Salomão destacou aqui nesta mulher, que ele viu não só no seu momento ali da sua vida, diante daquela história que ele viu com as mulheres ao seu redor, mas em especial, quero que você olhe em Cristo Jesus, o quanto você é importante para o lar, como você é importante para a igreja, como você é importante também, através da igreja, na obra missionária. Então, nessa noite, a nossa gratidão a Deus é que sejam mulheres presbiterianas, compromissadas com a doutrina da palavra de Deus. Seja mulher presbiteriana virtuosa, destacando com seus valores dentro dos seus lares. Seja essa mulher presbiteriana virtuosa que destaca com obediência à palavra de Deus. A regra de fé e prática para conduzir o seu lar, sua família, a igreja, é a palavra de Deus. Que essa mulher possa destacar como vida de exemplo, ensinando as verdades bíblicas aos seus filhos, como o papel do homem, como o papel da mulher. A importância do homem no lar, a importância da mulher no lar. E a importância dessa mulher virtuosa também se destaca na obra missionária, pronta para o serviço do Senhor. Então, nessa noite, na comunhão, dos santos, e ao participarmos da mesa do Senhor, que as nossas queridas irmãs recebam de Deus a bênção de vocês serem úteis na igreja que o Senhor constituiu aqui neste lugar. E nós, homens da igreja, liderança e todos os demais homens, saibamos também reconhecer as virtudes, o ministério, o trabalho das nossas queridas irmãs no reino de Deus e na obra do Senhor. Quero cantar com a igreja, neste momento, um hino com desafio que será cantado pelas irmãs. Os homens vão estar em oração, porque é um hino feminino. É o hino 325. Quero convidar aqui a equipe para ajudar, mas eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé e orem pelas nossas irmãs e pelo ministério.